Olá, tudo bom com você? Espero que sim. Você sabe controlar as suas emoções? No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas de como aprender a administrar as suas emoções. Nada de querer controlar, hein? Vem comigo. Eu sou Michelle Herculano, uma mulher gorda que ajuda você a aumentar a sua autoestima. Vem comigo nessa jornada. Muitas pessoas acreditam que as emoções são empecilhos para as nossas vidas e que seria muito melhor sem elas. Mas você já parou para pensar que se nós não tivéssemos emoções, nós seríamos todos como robôs? Sem sentimentos negativos, mas também sem sentimentos positivos? Você já pensou como seria horrível viver sem alegria, sem amor, sem o riso, sem a espontaneidade? As emoções, elas são reações biológicas e psicológicas ao meio em que vivemos. Elas nos ajudam a compreender situações e tomar decisões. Por isso, se você está infeliz, você pensa em tomar decisões para melhorar essa situação. Portanto, nós não devemos acabar com todas as nossas emoções. Tudo é uma questão de você aprender a controlar as suas emoções. Mas aí eu te pergunto, como controlar as emoções? Então, primeiro, vamos entender qual a importância da inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade que todos nós temos de aprender a definir as nossas emoções, nomeá-las e identificar as suas causas, administrar a sua intensidade e agir também de forma racional, mesmo que seja diante de um momento extremamente emocional. E também está associado a compreender as emoções do outro, o que se chama empatia. Então, talvez controlar as nossas emoções não seja a melhor palavra para ser usada. Pois, segundo alguns psicólogos, alguns estudos, essa palavra pode sugerir uma repressão, o que nunca funciona quando o assunto é emoção. Por isso, nós vamos aprender a usar o termo administrar as emoções, que consiste em dosar a intensidade daquilo que estamos sentindo. Esse processo, com certeza, pode ser muito difícil para algumas pessoas, mas ele é extremamente importante. Quando nós somos dominados pelas emoções, o pensamento racional ele fica em segundo plano, o que favorece a impulsividade, o que leva a consequências terríveis. E é nesse momento que falamos o que não deveríamos, que brigamos no trânsito, que fazemos escolhas que vamos nos arrepender logo em seguida. Mas então, como controlar as emoções? Ou melhor, administrar as emoções. Como desenvolver a inteligência emocional? E para te ajudar, eu vou te dar 7 dicas. Presta atenção nelas. Primeiro de tudo, não negue as suas emoções. Como já falei, reprimir nunca é a solução. Muitos psicólogos, muitos psiquiatras, outros médicos, eles já disseram, nos ensinam que quando a gente reprime os nossos sentimentos, as nossas emoções, isso faz mais mal do que bem. Na maioria das vezes, isso aumenta os nossos problemas. Portanto, identifique as suas emoções. Dê nome a elas. Não se culpe por senti-las. Faz parte da essência do ser humano ter emoções. Raiva, medo, inveja, alegria, ansiedade, a tão temida ansiedade. Permita-se sentir tudo isso e compreender o contexto das suas emoções. Entender o porquê que elas estão surgindo. Não é ignorando-as que a gente vai aprender a lidar com elas. Concorda? Segundo, questione os seus fantasmas mentais.
As emoções, elas surgem ao estímulo do meio, mas também elas são muitas vezes influenciadas pelo que a nossa mente cria e que nem sempre é verdade. Você pode achar que tem uma doença terrível, que o seu namorado não te ama mais, e o seu chefe vai te mandar embora, sem que nada disso seja verdade. Por isso, ao sentir uma emoção, questione-se: será que essa reação emocional faz sentido? Há indícios que essas coisas que estão na sua mente vão de fato ocorrer? O que você sente é proporcional à sua realidade? Lembre-se, a sua mente, ela pode te proteger, mas às vezes ela exagera na dose. E eu já falei sobre isso aqui no meu canal. Vai lá, dá uma olhadinha. Por isso, desconfie dos seus pensamentos. Nem sempre eles te conduzem à realidade. Número 3, e bem difícil: pense antes de agir. As emoções, elas são muito velozes. Isso significa que elas podem dominar o nosso ser em fração de segundos. Mas quando isso acontecer, controle o seu corpo e a sua língua. Momentos de sentimentos intensos não são propícios para agir e falar. Aprenda a detectar uma emoção intensa. Quando isso acontecer, afaste-se daquela situação, respire fundo e não tome nenhuma decisão até que essa intensidade de emoções diminua dentro de você. No calor das emoções, acabamos falando e agindo de forma que iremos nos arrepender depois. Por isso, evite. É difícil? É, mas aprenda, vá tentando. Quarto, coloque-se no lugar do outro. Conforme já falei, a inteligência emocional é se colocar no lugar do outro, é ter empatia. Envolve a capacidade de você entender o sentimento do outro. Se você sabe o que é estar com raiva, então facilmente vai conseguir identificar uma outra pessoa que está com raiva. E neste caso, ajude a pessoa a se acalmar. Faça por ela aquilo que você gostaria que fizessem por você. Número 5, apure a origem dos seus sentimentos. Se você tem sentimentos que geram sofrimentos, procure analisar os momentos e as circunstâncias em que eles aparecem. Isso permitirá que você vá à raiz do problema e encontre meios eficazes de lidar com essas adversidades. Por exemplo, se você tem uma explosão de raiva, identifique os momentos em que isso ocorre. Perceba quais são os gatilhos, ou seja, os eventos que desencadeiam essas emoções. Sobrecarga de trabalho, desobediência dos filhos, trânsito, tantas outras coisas. Essa percepção pode levar você a ter grandes mudanças de atitudes. E também pode te ajudar a mudar até o seu estilo de vida. Aprender a controlar as emoções é muito importante. Número 6, dê você o exemplo das atitudes que você queria ver no outro. A frustração também está entre as emoções consideradas mais desagradáveis que existem. Isso se deve ao fato de que muitas vezes criamos grandes expectativas em relação aos outros, porque esperamos que eles se comportem da mesma maneira que agimos, que nem sempre ocorre, não é mesmo? Portanto, entenda, como os outros podem decepcionar as suas expectativas, você também pode decepcionar as expectativas de outras pessoas. Dessa forma, ao invés de você querer que as pessoas ajam de maneira X ou Y, comece você tendo tais atitudes. Por exemplo, se você quer que eles sejam mais pacientes com você, comece você sendo mais paciente com eles, entendeu? E número 7, não menos importante, cuide da sua saúde mental. Então, por fim, para manter as suas emoções em dias, controladas, bem administradas, é muito importante que você cuide da sua saúde mental.
É sabido que o descontrole emocional, ele é um sinal de que há algo de errado. Para isso, siga essas orientações. Presta atenção. Durma em média 8 horas por dia. Alimente-se e hidrate-se de forma equilibrada. Pratique atividade física com regularidade. Organize o seu tempo entre diversas áreas da sua vida e não assuma mais compromissos do que você é capaz. Tenha momentos de lazer, hobbies. Passe um tempo de qualidade com as pessoas que lhe fazem bem. Tome sol, amplie o seu contato com a natureza. Monitore a quantidade e a qualidade de informações que você consome. Livros, jornais, revistas, noticiários, programas de televisão, redes sociais e etc. Procure ajuda médica e psicológica se necessário. Ao seguir essas recomendações dadas aqui nesse vídeo, você conseguirá controlar as suas emoções. Ou melhor, administrar a intensidade das suas emoções. E, acima de tudo, com sabedoria. Isso, com certeza, tornará as suas decisões muito mais eficazes e te livrará de muitos conflitos desnecessários. E você, minha querida, consegue controlar, administrar as suas emoções? Contribua aqui com o meu vídeo deixando um comentário. Fala pra mim se você já passou algum sufoco por não conseguir administrar as suas emoções, por agir num rompante, por falar o que não deveria ter falado no momento errado. Que tal? Compartilhe aqui com a gente. Será muito gostoso ouvir um pouquinho mais sobre você. Além do mais, que tal encaminhar esse vídeo para mais alguma pessoa, para que as pessoas aprendam cada vez mais a administrar as suas emoções e assim ter uma melhor qualidade de vida. E esse foi mais um vídeo inspirado em você, mulher linda, que ainda não aprendeu a reconhecer a lindeza que você é. Tchau, até o próximo vídeo!